E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Filosofando. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da FEAL. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que congrega TV Muito Maior e Rede Boa Nova de rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós trabalhamos por ideal espírita. A FEAL tem equipe de profissionais que trabalham cotidianamente, por isso você está recebendo esse programa com a qualidade que você merece. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça a sua contribuição hoje mesmo ligando para esse telefone que vai aparecer na nossa tela nesse instante, que é o 0800 12 18 38. E faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Eu vou repetir, 0800 12 18 38. E tem mais, com a sua contribuição você também ajuda, você também apoia os projetos que são realizados na nossa unidade de longa permanência nas casas André Luiz. Faça parte da nossa equipe. Muito bem, nós estamos no programa de hoje abordando um dos assuntos mais abordados na atualidade, que são as profecias, não é verdade? Nós gostaríamos de lembrar a todos que o Espiritismo jamais endossaria afirmações ou pseudo-revelações relativas a profecias relacionadas ao futuro do Brasil, ao futuro da humanidade, ao juízo final, qualquer coisa que o valha. Nós temos que lembrar também que existe uma disciplina na Faculdade de Filosofia chamada futurologia, não é? Ou conhecimento do futuro, porém nada relacionado a profecias. São estudos científicos feitos a partir da base de sustentação de fatos que nós temos no presente. Por isso, é absolutamente viável você prever o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2, daqui a 10 anos, por exemplo, com relação ao clima. Porque no presente nós temos a causa que vai gerar efeitos a curto, a médio e até a longo prazo. Isso não é profecia, isto é ciência. E é o que o Espiritismo faz, ciência, com base na sua filosofia. Na Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 8, diz Allan Kardec, literalmente, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Kardec, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas nos últimos tempos. No mesmo capítulo, item 10 da Gênese, só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João Evangelista a dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Só esta recomendação, meus queridos, daria para a gente fazer uma análise bastante criteriosa e racional com referência a todas essas ditas profecias que têm chegado até nós e que inundam a internet, não é verdade? Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas, diz Kardec. O caráter essencial da revelação divina, diz ele, é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 851, Kardec pergunta aos espíritos, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta dos espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo esta prova, institui para si uma espécie de destino.
que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo, dizem os espíritos, das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E continuam os espíritos superiores. Ao vê-lo fraquejar, a todos nós, quando fraquejamos, um bom espírito pode vir em nosso auxílio, mas não pode, diz ele, não pode influir sobre ele, sobre nós, de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer amarras ou peias. Então, nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio quando nós acreditamos nessas profecias, não é verdade? Os espíritos prosseguem elucidando ao mestre de Lyon que nada está escrito, nenhum evento está fadado a ocorrer que não esteja na ordem natural das coisas, nas escolhas dos espíritos encarnados e desencarnados, conforme as suas necessidades evolutivas e nas determinações das leis divinas. Ainda na Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos. Vamos consultar os livros nessas passagens para que nós possamos nos esclarecer melhor. Capítulo 18 da Gênese, são chegados os tempos, item 1, Kardec afirma que o sentido místico e o apego ao sobrenatural, juntamente com a incredulidade generalizada, tomaria espaço no nosso tempo. Nos demais, vejam só, isso eles estão dizendo como consequência do materialismo já vigente no seu tempo, não é? No final do século XIX. Nos demais itens, comenta da harmonia existente na criação, que para tudo há uma razão de ser na marcha do conjunto, pois está submetido à lei de progresso, que funciona em perfeita ordem e que estaríamos sujeitos ao crescimento moral, consequência da madureza do espírito, ela própria se regenerando à medida em que perpassa pela luta das ideias. Nós sabemos que a nossa cultura religiosa tem as suas origens na ambiência mítica e mística oriental, que o pensamento racional tentou minimizar e que finalmente a filosofia espírita conseguiu trazer à reflexão, num perene convite à análise desprovida de preconceituações que poderiam mascarar a realidade, infringindo-lhe expectativas dissonantes e em total desacordo com o progresso já realizado. As religiões, muitas das quais responsáveis pelo ateísmo avassalador que hoje toma conta do pensamento filosófico do Ocidente, pois induziram o homem à negação da sua natureza espiritual, pior, a negação da existência de um ser supremo, suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, ou tornando apenas imanente na natureza, caem hoje em fragmentos, escravizam seus fiéis ao passado histórico, apelando à palavra contida nos escritos sagrados, criam obstáculos ao raciocínio na afirmativa de Deus, é quem supervisiona os cofres dos templos, estimulam a rivalidade religiosa, ceifam vidas num holocausto interminável e odioso em pretensas defesas de seus postulados ditos eternos. A essência das religiões, divulgada e vivida por seus representantes iniciais, preconiza a existência de uma divindade suprema, sim, o amor e o respeito que lhe devemos, bem como ao nosso semelhante. Ao longo do tempo, tudo isso foi modificado, pairamos, portanto, no limbo das incertezas, da descrença, do descrédito. Talvez esteja aí a causa da dificuldade que o Espiritismo enfrenta para fixar-se como conhecimento tanto no Brasil como em outros países. Mesmo na França, no seu berço, onde os pioneiros trabalharam com afinco e dedicação à causa dos espíritos superiores, devido a isto, os movimentos de autoajuda proliferam, trazendo receitas rápidas para a felicidade, num planeta que precisa de nossa atenção, respeito, solidariedade. O Espiritismo tem, com sua filosofia conducente a posturas mentais e comportamentos coerentes, a verdadeira natureza do ser humano, ético e moral. E os Espíritos nos alertam ali na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo? É Jesus.
toda a condição de abrir as fronteiras para um livre pensar desataviado de misticismo e mitologias ultrapassadas. Basta que não nos percamos em debates inócuos, pessoais e vazios, quando não míticos, místicos, por ainda habitarem o nosso psiquismo carente de renovação. Nós vamos ler agora, no momento de leitura, um pequeno trecho de um texto de minha autoria chamado Alvorecer da Regeneração, publicado num jornal de Londres. Alvorecer da regeneração. Muito se comenta sobre regeneração, não é mesmo? Referindo-nos ao conceito de regeneração, dentre as inúmeras definições, nós escolhemos duas. A primeira, como restabelecimento do que estava destruído. A segunda, aquela que também sintoniza com o aspecto filosófico espírita, que é o sentido figurado de reforma moral. Concernente à primeira definição, restabelecer o que estava destruído, referimos-nos aos valores intelectuais e conscienciais obstaculados por uma avalanche de novos conceitos e modos de vida com base nos movimentos materialistas, existencialistas, nihilistas, que se resume na seguinte afirmação: vivamos hoje porque o amanhã inexiste, porque nós estamos no término, no juízo final. A filosofia espírita contida no Livro dos Espíritos faz ressurgir como síntese os reais valores do espírito, concedendo ao homem a responsabilidade por seus atos e revelando-lhe, com base na ciência, que a vida é imortal e que, como herdeiros do tempo, trazemos lastros do passado que precisam de revisão hoje para que, libertos, possamos traçar um futuro melhor. O segundo conceito, revisado pela abrangência do pensamento espírita, remete-nos ao trabalho de revisão de nossa atitude moral diante dos eventos que ocorrem no nosso cotidiano. No nosso cotidiano, principalmente cotidiano pessoal, e que nos reclamam uma tomada de decisão, bem como dos eventos sociais que nos envolvem. O atual momento, tal como nos define Allan Kardec na Gênese, é o da luta das ideias. O Espiritismo não cria renovação social, diz ele. A maturidade da humanidade é que fará desta renovação uma necessidade. Você pode acessar este texto na íntegra no site do The Journal of Psychological Studies, de janeiro e de fevereiro de 2012, o Alvorecer da Regeneração. Muito bem, e nós ficamos por aqui. Estaremos de volta na próxima semana. Não esqueça, filosofando todas as semanas com você, refletindo filosofia e filosofia espírita. Até lá!